Mais um Elas Falam Tudo no Ar. Eu estou aqui com a minha parceira Juliana Budic. E hoje temos um convidado muito especial, que eu tive o prazer de trabalhar durante 6 anos na televisão, na Band. Ele é apresentador, empresário e também narrador, meu querido Edilson Silva. Ah, esqueceu de algumas coisas ainda, tem mais coisa no currículo. Sou jornalista, sou publicitário. Eu estou muito feliz aqui estar com você e ver, né, você como jornalista que teve a oportunidade também lá do meu lado. E a gente está no mercado para isso, doutora. Prazer estar aqui, viu, doutora Juliana? Prazer. O sobrenome dela parece até, a gente usa um... Budic. Budic. Parece até de butineiro, né? Jogador. É uma palavra que a gente usa alemão, muito para o jogador alemão. ruim, né? No futebol, né? Mas a gente está no mercado justamente para isso, né? A gente vê hoje grandes profissionais trabalhando aqui, começaram com a gente, né? Nas grandes emissoras, né? Então isso é muito legal. E a Elaine é um fruto do crescimento também, como jornalista, precisava de um espaço para mostrar o seu trabalho, né? Beleza, não precisa que todo mundo já repara, né? Então, conseguiu e agora já está aí como apresentadora, dando show também. Muito legal. Estou muito feliz de reencontrar. Obrigada, amigo. Edilson, é um prazer te receber aqui. Primeiramente, vamos falar um pouquinho sobre a sua carreira lá no início. Você jogava bola, é isso? Jogava no Volta Redonda? Ainda bem Como que, é que... acho que fizeram bem ao futebol e eu parasse, né? Naquele período, né? Lá naquele início, você já jogando futebol, já imaginou que iria parar nas nossas telinhas? Não. Apesar de que eu, desde garoto, sempre fui muito fã de rádio, né? Eu dormia ouvindo rádio, o futebol, a gente não tinha aquela facilidade na época de assistir como a gente tem hoje, né? Então, era o rádio, né? Então, eu sempre fui muito louco por rádio, né? Você vê a minha família dizendo que era um sinal e eles não conseguiam observar, que era rádio o dia inteiro, futebol, esporte, ouvindo as rádios. E hoje até fico muito orgulhoso de que profissionais que eu admirava e ouvia muito, hoje trabalham, né? Ao teu lado. Então, isso dá um orgulho legal também, né? Mas foi isso. E, na verdade, eu nunca tinha assim, nem usado o microfone, nem sabia que chamava microfone isso, né? E eu sou um fruto do acaso, eu estava no lugar certo, na hora certa, e não quis ainda, hein? Olha, não fiz ainda charme para aceitar um convite para participar de uma transmissão de futebol, porque o narrador passou mal, né? E não foi transmitir, então só tinha o repórter para fazer a transmissão do jogo, e eu passei na hora ali, o locutor me conhecia, falei, me ajuda. Eu falei, ajudar o quê? Quase que eu tranquei a porta e saí correndo. Não. Isso você tinha quantos anos? Devia ter uns 17, 18 anos, mais ou menos. Aí eu participei da transmissão lá, né? E no outro dia, a gente naquela época, né? Nós somos jovens, mas não tinha celular ainda. Na hora do almoço, eu recebi um telefonema na minha casa e era o narrador, que era o chefe de esportes da rádio lá de Resende, né? A Rádio Agulhas Negras, e ele me convidando para fazer parte, que ele gostou muito da minha participação, viu que tinha futuro, tinha talento, e ele tinha razão. Futuro tinha, talento, vamos ver, né? Aí vocês avaliam, né? Pelo menos o futuro, a gente conseguiu chegar aqui, né? E tá numa grande emissora como a Tupi, tá numa outra grande emissora de televisão também, então isso é importante para nós. Sem fazer curso de nada, hein? De locução de nada. Foi lá com 18 do rádio anos. do rádio não. Quando a pessoa tem o dom, ela já nasce. O rádio eu aprendi fazendo mesmo, né? Na prática. Na prática. Eu me formei em publicidade e propaganda, né? Que é a minha formação, mas o rádio mesmo, né? E virei jornalista por trabalho, né? Por dia a dia, né? E, na verdade, eu aprendi com a prática. Trabalhando em jornal, escrevendo para jornal, e falando em rádio, apresentando em TV. Né? Porque você começou no rádio, depois foi para TV, já fez peças de teatro. Sim, fiz. Tem um canal no YouTube. Tem. O canal que inclusive a gente vou voltar, né? Porque era muito ligado à minha apresentação de programa da televisão, né? E eu esperei passar esse período, né? De uma troca de TV para outra, para que as pessoas não interpretassem que um profissional apresentador de TV fosse virar um youtuber, fosse ser uma pessoa de internet, que eu não tenho nada contra, mas esse não é o meu planejamento e não é o meu objetivo. Até porque eu sempre tive mercado, né? Então, fiquei esse tempo fora aí da televisão, porque você tem que saber esperar o momento certo também. Você não adianta você chegar num tamanho, achar que tem um tamanho, e você querer entrar numa porta que não vai caber você lá, ou você é muito maior do que aquela porta, né? Então, o convite eu tive aos montes, mas esperar
né, eu tinha, na verdade, uma negociação com uma grande emissora de ponta, que briga pela liderança no Rio, no Brasil. Então, as coisas foram acontecendo devagar. E hoje, graças a Deus, a gente já está aí com o contrato assinado e no mercado de novo, entendeu? Que bom. Então, na verdade, eu mesmo que não tive pressa. E foi bom para minha vida, sabe? A Elaine conviveu comigo há muito tempo. A gente andava num estresse muito grande, porque você não conseguia se desligar do trabalho. Era praticamente 24 diária, horas, falei, né? Então, quem convive programa comigo ao vivo, hoje, né? É uma quem loucura. convive comigo hoje, às vezes não vai perceber que era um Edilson lá e hoje é um outro Edilson. Porque eu tenho tempo para cuidar Tu de mim. desacelerou, cuidar da tua saúde. Cuidar da saúde, hoje. viver um pouco mais. Isso tudo proporcionou para que eu voltasse a ser um cidadão normal, né? Porque era tanto consumo de trabalho que a gente fica estressado, louco, maluco, doido, para dar resultado, né? Eu falo, as pessoas quando me param hoje na rua e perguntam, Elaine, mas por que você não volta pra TV? Eu falei, gente, aquela loucura de segunda a sexta, acho que não cabe mais pra mim. Ainda mais agora que eu tenho uma filhinha, como é que faz? Não é fácil não, né? E ainda mais a gente tem também que produzir publicidade, Tudo, né? Quer dizer, toda hora você matéria. fazia, não só, tô dizendo, mas a parte financeira, eu Também. cuidava da parte financeira, uma série de pessoas que viviam daquele trabalho ali, né? Então, já minha preocupação era o dobro, ao quadrado, sei lá, né? Mas a gente tinha todo um planejamento para tocar a empresa que era sócia da Band no horário, entendeu? Então... E antes da gente ir pra Band, até que eu fui junto com você, nos Donos da Bola, trabalhou na CNT, no Balanço Esportivo. Que e foi, assim, na verdade, onde eu comecei na televisão aqui no Rio, né? Depois de trabalhar muito Você tempo mudou a lá na audiência região. da emissora. da emissora com esse programa. Na verdade, eu não sei o que a gente conseguiu lá, mas a coisa era uma loucura, né? A gente a emissora tinha 16 horas de programa evangélico. Então, o pastor me entregava lá 9h30 da noite com traço de audiência e a gente ia, você via... Rapaz, eu teve uma vez que o Adriano foi lá no programa, o Flamengo tinha sido campeão, nós batemos 7 pontos. Você tem uma ideia, ficamos em terceiro lugar na CNT, né? Quer dizer, a gente tinha ali 2,5 pontos num domingo à noite, muito maior do que a Band no horário e muito maior do que a Rede TV no horário. A gente só perdia para o SBT, quer dizer, Globo pela ordem, né? Globo, SBT com Silvio Santos e Record, que era o terceiro, né? Sim. Naquela época a gente aparecia em quarto lugar durante esse horário em audiência, veja só, na CNT, né? Então, foi um sucesso muito grande, mas também um trabalho muito grande, né? Uma dedicação muito grande que a equipe que a gente montou. Todos os profissionais técnicos, dirigentes, jogadores, praticamente todos passavam por lá para dar entrevista, né, Elaine? Então, Sim, eu acredito até que depois desse sucesso da CNT, que você recebeu o convite para ir para a Band. É que foi uma coisa até muito louca, né? Porque eu já tinha recebido há 1 ano e meio atrás, eu não pude ir porque eu estava com outra atividade, você sabe muito bem. Tinha um compromisso em outro lugar, então eu não podia largar aquele compromisso. Precisava terminar aquele compromisso, passar fechar o período. O ciclo, e para depois a gente cuidar Aí eu não pude ir. Então aí colocaram um outro e eu tive que esperar também um novo círculo do outro apresentador encerrar, entendeu? E aconteceu o seguinte, que eu acabei o programa no domingo 11h30 da noite, e no outro dia, meio-dia, estarei na Band. Tava em outra emissora. Entendeu? Foi isso, até porque, né? Não tinha outro jeito. A Band precisava do Edilson na segunda-feira. E eu não tinha como não apresentar o programa no domingo à noite lá na emissora. Largar a emissora assim. Então, eu falei, vou apresentar, vou me despedir. E foi onde você começou no Donos da Bola, que na era a hora Band. do almoço, que foi um sucesso danado, né? Os números de audiência ali eram muito A grandes. gente tinha uma equipe bem legal também. Uma equipe bem legal, um programa muito bem produzido, muito bem dirigido. Quer dizer, quando você tem uma estrutura boa, emissora boa, né? Então, o programa, na hora do almoço, batia pontos assim... surpreendentes. E você também mudou o público que assistia esse programa, né? Eu acho o seguinte, né? É até uma estratégia e também cada um tem a sua, né? Não adianta você estar... não identificar o perfil que te assiste. Eu, desde o início, qual é o perfil? Por exemplo, na Tupi saiu agora a audiência do meu programa. Eu, quando entrei há 1 ano e meio atrás, tinha 65 mil ouvintes por minuto. Saiu agora 114.300 no mesmo horário. Olha só, no programa de domingo era 42, agora está com 96 mil ouvintes por minuto. Onde Edilson passa é sucesso. Então, espero que o o nosso episódio bata recorde de visualização, que é um case de sucesso. Doutora, né? A sua área, você está sempre olhando, né? Você não vai fazer
um atendimento sem estar evoluindo, acompanhando ao seu redor, sem saber exatamente, minuciosamente... Analisando também os concorrentes. É o meu caso, né? Eu apresentava o programa no domingo à noite, durante a semana, eu fui lá no Instituto de Pesquisa para saber qual é o público que me assistia. Porque, de repente, eu ia falar um palavrão e quem estava me assistindo era o público A e B. Não ia cair bem. Ou então eu usar uma palavra que às vezes não ia cair bem para o público jovem, por exemplo, da classe C e D, né? Entendeu? Então você precisa até para você saber o público que está assistindo, para a linguagem que você vai usar, né? Então eu tinha isso, então eu sabia aonde eu estava atingindo, aonde eu não estava, eu sabia o bairro que menos me assistia. Então eu procurava, né, fazer alguma coisa naquele bairro para poder trazer, para divulgar o outdoor, que às vezes a gente arrumava, né, ganhava de presente de um amigo da Ilane, que hoje que ela sabe disso, ela nem sabia, a gente colocava nos bairros onde tinha menos audiência, justamente, porque onde tem mais não precisa. Né? Estrategicamente eu fazia isso, mas calado, sem mostrar para ninguém, e acompanhando. Foi o da CNT também domingo à noite, a gente via qual é o público, né, qual que assistia, a gente tem a noção de quais torcidas mais assistem. Nossa, entendeu? dá pra ver isso também? Dá pra ter. Então, hoje a pesquisa os números, eles até são porque, os indicadores, né? A gente fala que são os indicadores. Porque, seguinte, como a televisão é online, a audiência, então quando você está falando do time, vamos botar, do Flamengo, aí você tem um número do Flamengo. Aí deixa eu te falar do Flamengo, você começa a falar do Vasco. Aí você tem um número do Vasco. Já tem uma... Mas não é uma vez. Você tem 10, 15 vezes. Aí se você sabe aquele que dá maior público, que dá maior audiência, que dá um pouco menos, e dá um pouco menos, e o que dá menos audiência, dos 4 grandes, vamos botar. Sim. Tá certo? Então você tem que priorizar algumas coisas, sem deixar de falar dos 4. É toda questão de estratégia, né? Eu, por exemplo, no primeiro programa que eu apresentei na televisão na hora do almoço, tinha um intervalo, mais ou menos assim, 15 para 1, né? E 90% do público que me assistiu foi embora nesse intervalo. Aí no segundo dia, 90% foi embora. Eu peguei e falei assim, pô, mas será por que 90% do público está indo embora? Sabe por que é? Começava o Globo Esporte na TV Globo. Aí eu entrava pro break, o pessoal ia para lá, começava o Globo Esporte, ficava assistindo o Globo Esporte, voltava depois. Então eu falei, eu tenho que tirar esse break daqui, eu tenho que segurar esse público daqui. Tá certo? Aí eu comecei a fazer a meia hora direto, até 1 hora. Aí na hora que o Globo Esporte entrava lá no intervalo dele, eu entrava no intervalo aqui. A gente já sabia mais ou menos que é o meu horário. Aí o cara ia lá, tava no intervalo lá, voltava para cá. Porque o intervalo lá sempre muito maior do que o daqui, né? Que o patrocínio lá é muito maior, né? Então é muito maior do que aqui. Então o cara voltava para cá. Aí então, nos primeiros meses, eu não estava preocupado em aumentar a minha audiência. Eu estava preocupado em segurar que a emissora tinha. Fazer Então essa foi a estratégia, audiência. entendeu? Legal. E a gente montou a estratégia, eu consegui, desses 90, ficar com 90%. Que eu consegui bacana. ficar com 90%. Por isso que o primeiro quadro era maior. Agora você tá entendendo, eu por né? trás já sabia. Tá vendo? Agora que a gente abria, fazia a gente chamava de blocão. O blocão. Entendeu? E o diretor controlava, ó, vai pro intervalo lá, vamos pro intervalo aqui. É assim que funciona. Mas você na vê minha a Globo área com a também Record é assim. os programas ao vivo, é tudo assim, não tem jeito. E por que eu ia fugir disso? Você trabalha com números, né? Então eu fazia isso tudo, fui montando isso tudo. Aonde que dá queda? Por que dá queda no final? Então a gente precisa botar alguma coisa para que um atrativo não pro final. Porque aí você pega a média do mês, aí essa queda joga a tua média para baixo. Você tá no primeiro no alto e eu tô lá embaixo. Então a gente voltava com que tinha mais audiência no último bloco, que caía muito, entendeu? Às vezes botava um negócio muito quente para o último bloco também. Sim. Olha, daqui a pouco vai ter. Até o final. Daqui a pouco vai ter isso, daqui a pouco vai ter. Para segurar. Então é toda uma estratégia, não é só apresentar, não é só cuidar da publicidade, tem toda a estratégia também de montar em Você tornou o público mais jovem lá na Band. Qual foi a sua diferença, assim, o seu atrativo para chegar até esse público? Eu acho que é conhecer quem estava me assistindo. Eu acho que a partir do momento que você... Pô, olha aqui, ó, acima de 40 é maior... Porque tem aquela garotada, né? Então você começa a fazer atrativos, né? Começa a buscar o que ele gosta. Né? Você coloca um quadro que chama, faz não sei o quê, vai na torcida, vai não sei o quê. Tinha uma música meio de funkzinho de entrada. Aquela música, entendeu? Um dos problemas até que eu saí de lá, porque pediram para tirar aquela música, né? Aquilo me chateou muito, por quê? Porque a pessoa que pediu para tirar, ela nunca parou para ver que público estava te assistindo. Eu andava na rua, ela também andava, todo mundo dizia assim, está no ar, donos da bola. Aí, vamos tirar isso do ar.
E era o maior sucesso essa música, que era uma música, um funkzinho melody, né? Que atingia diretamente o coração da Baixada, da Zona Norte, da Zona Oeste, que trouxe um público jovem. E o clipe era legal, porque eram jovens dançando meio entendeu? Que trouxe um público jovem. Garotinhos, assim, crianças de 2, 3, 4, já emitindo som, ficava dançando na frente. A gente recebia de vídeo, a mãe mandava pra televisão, ele ficava dançando na frente. Acho que eles queriam mais a música continuasse do que eu entrasse pra apresentar o programa. Mas isso é uma outra história. Então, são coisas que a gente faz dar certo, né? E isso... Mas é basicamente através de estudo. Você tem que estudar o que você faz. Não adianta você ir no escuro fazer. Vambora. E não é assim. Eu sempre me preparei para isso, sempre fui muito curioso a isso e sempre vou atrás, seja onde eu estiver. Eu sempre quero saber o público que está me assistindo, eu quero saber para quem eu estou falando, para onde eu estou falando. Isso eu acho que isso é importantíssimo para o seu desempenho. Em todas as carreiras, né? No meu mundo jurídico também. A gente faz análise dos tribunais, quem são os juízes que mais dão determinada liminar ou não, quem são os juízes que não dão, qual é o tribunal que é mais rígido, o que a gente tem parecido com o nosso caso em outros tribunais. Então, a gente traz isso para o nosso caso também. A gente fala, lá em Santa Catarina foi decidido assim, o juiz lá entende assado. Então, a gente coloca também no nosso dia a dia, porque a gente quer aquele objetivo. Então, a gente também faz essa análise aí de caso do judiciário. E eu fui parar no teatro também, né? Eu ia falar isso agora. Quem teve aqui mandou um abraço pra você, a Juliana Killing. Ah, linda. Ela teve aqui. Ela participou. No final da segunda parte. Ela é linda demais e uma baita de uma atriz, né? O que aconteceu é o seguinte, o Maurício Menezes sempre fez o plantão de notícias. E o Maurício fazia ele e o Hélio Júnior só tal, e resolveu montar um projeto. Veja só, né, eu como publicitário fui chamado para fazer uma peça com o Lula Vieira, que era o maior... Né? Eu li muitos livros do Lula, né, para você, né? E aí foi o Lula publicitário, o Maurício jornalista e eu apresentador de TV. Então era um confronto de nós três, um brigando pelo espaço, porque funciona assim mesmo. O publicitário quer mais espaço para botar publicidade. O apresentador quer menos espaço para ele poder apresentar mais. O radialista é a mesma coisa. E foi muito legal. Então foi uma experiência muito bacana, que era direcionada para jornalistas, com muito humor. A gente botava erro e gravações, né? Da imprensa, com fatos mais assim pistorescos que você possa imaginar, a gente apresentava, né? E aonde até que surgiu aquela história da dentadura. Passou a fazer o maior sucesso em todo lugar que eu vou. As pessoas, conta a história da dentadura. Eu vou também pedir também, conta a história da dentadura. Ainda bem que a senhora não é dentista, né? Doutora, mas é advogada, né? Aí depois o Lucas Figueiredo, que a Helena conheceu, um grande amigo também, montou um projeto com a minha participação, mas aí já entrava o Edilson dos Donos da Bola. Aí era um projeto que o Edilson, apresentador dos Donos da Bola, ia ao boteco, que era o Sargento Pincel, dos Trapalhões, que faleceu agora recentemente, e ele era o dono, o seu Durval, e ele me chamou para assistir um Vasco e Flamengo, ele ia fazer uma feijoada, e aí avisava, o Edilson vai vir. Aí eu entrava do meio para frente. Mas eu só fazia publicidade. Aqui as pessoas riam muito que eu passei da publicidade a dar graça à publicidade. Graças também ao diretor, que na hora que eu falo assim, e a feijoada? Vai ter a feijoada, né? A feijoada tem que ter a farofa tal, hein? Aí eu batia a mão. Patrocínio. Aí eu batia a mão no bolso assim, entrava aquele barulhinho de dinheiro. Aí não sei o que, cerveja essa outra, tem que ter, entendeu? Aí no meio assim eu jogava publicidade, batia a mão no bolso. Tinha até uma história do chiclete, uma hora tu pegava e falava do chiclete. Do Trident, tipo. Tá precisando, o hálito tá meio ruim, você tá precisando de um Trident. No meio da peça, entendeu? Bem legal, aí daqui a pouco entrava o negócio da 50 caninha, 51. Olha, deu uma boa ideia a caninha 51. Aí pegava, era água, né? Aí bebia, né, tal. Entendeu? Aí cada hora arrumei. E os patrocinadores pagando, né? Que ajudou a tocar o projeto. Foi muito legal. A gente rodamos bastante, entendeu? Eu gostei muito também, porque eu não era uma outra pessoa. Foi algo diferente. As duas pessoas as duas peças, né, que eu trabalhei, né? O plantão. Eu era o Edilson mesmo, não era uma outra pessoa. O Lula até me convidou para que eu pudesse ser ele no teatro, num livro que ele havia lançado, que ele estava querendo tornar. E aí eu participei de 3, 4, 5 reuniões, foram até na minha casa. Depois falei, cara, eu não nasci para fazer outra pessoa.
Eu nasci para fazer. Na peça ele era ele. Eu não sou ator. Apesar de eu ter o DRT e poder atuar, porque eu tive que tirar até para atuar, mas eu nunca me imaginei fazendo uma peça, atuando, interpretando. Né? E eu acho que eu, naquele momento, não quis, aí conversei com ele e não aceitei, porque eu disse para ele o seguinte, eu acho que isso vai acabar misturando. O cara já não sabe mais se eu sou jornalista, se eu sou radialista, muita coisa. se eu sou ator. Aí a imagem começa a confundir a cabeça das pessoas. Como eu também não quis, né? Eu não lancei meu podcast e não fiz nada nesse período em que eu fiquei fora, né? Esse ano sabático da televisão, né? Por quê? Porque para não confundir, agora já virou lá youtuber, já virou apresentador de podcast. Não sou contra, veja bem, eu acho muito legal. Tanto é que eu estou feliz de estar aqui. Mas eu não quis misturar a minha imagem. Eu sou um apresentador de televisão, tá certo? Vamos fazer, daqui a pouco tem mercado, estou negociando com 3 emissoras, conversando. Vou esperar. Faça podcast. Eu falei, não vou fazer, porque eu estou preocupado com a televisão. A Tupi me chamou, eu fui para lá, que honra trabalhar na maior rádio do Brasil, né? Então, muito honrado de estar lá no meio daquelas feras todas. Voltei para o rádio, para fazer rádio nesse período, e conversando aqui, conversando ali, conversando ali, até que fechamos aí, estamos de volta à televisão. É isso aí. E conta pra gente uma história engraçada lá do tempo da Band. Conta essa história da dentadura. Essa história da dentadura. Conta aqui pra gente. Vamos fazer um corte que vai viralizar com essa história da dentadura. Rapaz, eu já falei, outro dia eu fui na Sul América Paradiso, tem um ano atrás, estava dando lá para aquela Isabela, faz 5 horas lá. Aí pintou, pede para ele contar a história da dentadura. Aí outro dia eu estava participando com o Datena na Band, né? Ele lá em São Paulo, pede para contar a história. Todo lugar que eu vou, as pessoas pedem para contar a história da dentadura. Nada mais justo contar a história da dentadura. Eu brinco sempre, porque se a colega Tabs me descobrisse, eu seria o garoto propaganda, porque hoje eu já limpo dentadura com uma facilidade danada, entendeu? A história aconteceu, eu estava começando a minha carreira e lá em Volta Redonda, o jogo era Volta Redonda e Fluminense, e choveu muito, né? Muita chuva, e o campo estava muito alagado, né? E eu tinha um repórter já, um senhor de idade, pequenininho, né? E ele acabou, a gente no final do jogo assim tinha uma publicidade, rádio pequena você tinha, eu falava 15 para publicidade de cá e ele 15 do lado de lá. Rádio do interior você vai pegando pão, açúcar, presunto, vai pegando, né? Aí eu falava um, ele falava outro, mas eu senti que o tom dele estava meio esquisito, né? Aí eu fui chegando para perto, chovendo, o campo tudo molhado, falei, vai você daí. Eu falei, tá bom, aí eu peguei, falei o meu, ele me deu o papel, falei os dele e devolvi pro narrador. Eu falei, pô, irmão, o que houve? Aí você tá passando uma... Cara, você não sabe o que aconteceu. Eu escorreguei na poça d'água, perdi minha dentadura. Aí acabou todo mundo. Eu não tenho como falar. Eu falei, então vamos tentar achar só dentadura, não é isso? Na chuva. Aí, da chuva, poça d'água dentro do campo. Tava no intervalo do jogo. Ficamos eu e ele, ainda chamei até o rapaz lá que trabalha no estádio com o rodo, puxando assim, pra ver se a gente achava a dentadura. Aquela época, rodo, né? Puxando a dentadura, tal. Daqui a pouco, não sei o que, eu botei a mão, achei a dentadura. Eu achei a dentadura. Aí escorreu aquela água, aquela graminha, aquela história toda. Dá uma sacudida. Falei, meu irmão, vai lá no banheiro, dá uma lavada lá pra tirar, né, tal. Aí falei, não dá tempo não, que o time tá voltando. Aí sacudiu, botou na boca. Problema, dentadura e a boca dele. Eu fiz a minha parte, que é achar a dentadura. Daí pra frente já não é mais comigo, tá certo? Aí ele botou a dentadura lá, o jogo todo no segundo tempo rolando. Aí quando chegou no final... Para fazer a mesma coisa, a publicidade, ele começa ali. Falei, ih, rapaz, será que ele escorregou e perdeu a dentadura de novo? Aí fui chegando para perto e... Eu falei, então me dá aqui. Aí eu peguei o papel dele, fiz a propaganda para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, e devolvi pro narrador. Falei, irmão, o que aconteceu? Você perdeu a dentadura de novo. Ele falou assim, não, cara, foi pior do que isso. Eu tô com a boca toda machucada, a dentadura que você achou não era minha, porra. Meu Deus do céu. Mentira. Rapaz. Meu Deus, eu creio que ele ia falar que tava com terra, areia, alguma coisa. Toda machucada, a dentadura que você achou não era minha. E o mais engraçado que nós fizemos lá em Volta Redonda, no Teatro Gacembes. O dono da dentadura tava lá e ele virou e falou assim, eu que sou o cara da dentadura, eu que era o repórter. Eu falei, pelo amor de Deus. Eu tinha escutado aí nessa história. Aí eu tava fazendo um programa, ele tá morando lá em Portugal, tá? Senhor de idade, 70 e poucos anos, tá morando lá, ele mandou uma mensagem pra mim, eu vi na Tupi lá, né? Falei, é o Manuel Alves, eu falei, o da dentadura, ele, vai pra aquele lugar, pô, esquece a dentadura, pô. Falei, mas você fazia questão, quero dizer você, eu lembro lá no teatro, lá, tá, entendeu?
Mas essa história todo mundo pede para contar. Uma coisa impressionante, todo lugar que eu vou, um programa ao vivo. Uma coisa que nós rodamos o teatro, né? Muitas pessoas riam, né? Eu, quando contava isso lá no plantão de notícias, o teatro ia ao chão. Eu apenas dei uma resumida. Dá para você dar mais uma florida, uma interpretada. Eu dei uma resumida para não ficar muito grande. Mas... Teve uma outra história do negócio da água. Não tinha uma propaganda da TV que a água colou. Não foi assim, acontece da garrafa d'água. Muitos erros. Isso acontece. A história do Guaraviton. Do Guaraviton da geladeira. Isso, da geladeira. Eu tinha que abrir a geladeira do Guaraviton para poder... Pegava e servia para os convidados, porque interessava ao patrocinador eu bater uma foto com o Zico, com o Guaraviton na mão. Bebendo. Né, tomando ali. Eu dava, então, qual que você quer aqui? Abria a geladeira e os convidados ganhavam lá o produto. E o que aconteceu? A geladeira ficava aberta, o programa a gente só fazia no domingo. Quando fomos chegar no domingo lá, não tinha mais nada, porque durante a semana os funcionários da emissora saía pegando. E na hora do programa não tinha nada. Falei assim, aí virei pro nosso funcionário lá, amigo, não vou citar o nome, falei assim, faz o seguinte, compra um cadeado, coloca aí, tá certo? Aí o produto vai ficar aí. Se alguém quiser, peça pra gente, não estamos negando pra ninguém. Mas a gente precisa ter o controle disso, né? Aí fomos fazer o programa no domingo lá, eu fui abrir a geladeira, os convidados lá, tava o raio do cadeado lá. Ele não tirou o cadeado, eu tinha que abrir a geladeira para pegar o Isso, tudo ao vivo. Ao vivo. Aí eu falei assim, deixa eu servir aqui um Guaraviton para vocês, tem o Guaravita, tem não sei o quê, tinha até Guaragay naquela época. E não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. O qual que você quer? Aí fui abrir, tá o cadeado, a porta não abria. Entendeu? Eu falei, Guaravitão é bom mesmo, né? Sabia, tá até embaçando o vidro de tão gelado que tá. Então, como tá muito gelado, eu não vou servir gelado pra você, não. Daqui a pouco eu vou servir, então. Aí saí pra lá, alguém percebeu, correu lá e tum. Aí cadê um programa? Saí com ele na cara. Pô, você falta de responsabilidade fazer um negócio desse ao vivo? Pode ficar tranquilo que não vai acontecer mais. Foi domingo seguinte, aí eu abri a geladeira, tá a geladeira trancada de novo. Tira esse cadeado daí, deixa pra mim, ela tá vazia porque tá trancada. Aí você malandramente ao vivo sempre reverte a situação. Não tem jeito, isso aí, igual foi da água também, a água Persona. Ela lançou foi a primeira água que lançou o push-pull, né? Que você... Do biquinho. Do biquinho, né? Então eu fazia, push-pull, você pode botar, tal, não sei o quê. Na hora lá, ao invés de eu fazer o push, eu fiz o pull, né? Aí eu fiz a água, caiu tudo em cima de mim. Isso é pra mostrar... Erros de gravação. Isso é pra mostrar que essa água é pura, que até tomar um banho aqui eu posso tomar. Aí você vai embora, né? Você sai e vai embora, entendeu? Pra mostrar pra vocês que a água é pura, tá certo? Tal. Edilson, falando em desafios, você enfrentou um mais desafio, que foi o teu time de coração assumir o cargo de vice-presidente comercial no Fluminense. Explica um pouquinho aí pra gente essa fase da tua vida. Eu nunca imaginei que pudesse parar ali no Fluminense. Eu nasci Fluminense, meu pai era Fluminense, falecido pai, minha família toda Fluminense. Meu filho é mais louco pelo Fluminense do que eu hoje. Né? Vai querer tudo já hoje mesmo, se a gente vir pra cá, passagem pro Rio Grande do Sul, Fluminense Internacional. Vê aí, vamos comprar, eu quero ir no jogo. Entendeu? Ele é louco. Um beijo, Vinícius. É louco. Aí, e eu nem vou fora, eu vou nos jogos aqui, né? Todos eu vou. E ele também quer ir fora, quer aqui, quer ir fora, aqui. E o Mário, né, atual presidente, foi na Band, na época da campanha, falou, pô, você é sócio do professor já há 13 anos. Eu sempre fui sócio do Fluminense, como torcedor, falei, a única coisa que eu posso fazer é ser sócio. E sócio, pago todo mês. E ele falou, pô, você não quer entrar na chapa do conselho comigo, não? Eu falei, maior prazer, pô. Fiquei até arrepiado de poder, então me tornei conselheiro. Né? Já estou agora no 2º mandato de conselheiro. E conselho é reunião uma vez por mês para aprovar algumas coisas da gestão. Fiquei tranquilo aí. Um ano depois, estou eu almoçando na sede do Fluminense lá em Laranjeiras. O presidente estava lá no fundo, ele veio na mesa. Pô, estou precisando falar contigo, pô. Eu falei, pô, você é como um belo do advogado, você não convoca, você intima. Da hora que você intimar, eu estou aqui à sua disposição. Seu conselheiro está aqui. Mas ele é meio acelerado, ele não aguentou. Ficou lá uma meia hora, daqui a pouco ele veio, me pegou. Vem aqui, aí me chamou no canto. Pô, eu queria que você fosse meu vice-presidente comercial. O que você acha que vai atrapalhar na tua carreira lá na televisão, não sei o quê? Falei, pô, presidente, você pegou de surpresa, me deu, até acelerou meu coração. Eu nunca imaginei que pudesse ser vice-presidente comercial do Fluminense. Precisamos analisar com calma, deixa eu começar lá na televisão. Mas por quê? Eu falei, cara, eu não tenho um profissional aqui nessa área. O Fluminense, nos últimos 5 anos, é o único clube da primeira divisão, da Série A do brasileiro, que não tem um patrocínio master. Eu estou há 1 ano na gestão, a torcida está cobrando a beça, eu preciso resolver esse assunto. Só que eu não tenho tempo para cuidar. E as pessoas que estão no comercial do Fluminense não são da área, são funcionários antigos do clube. Então eu preciso de um profissional para poder tocar. Comecei lá na Band, daquela época eu estava lá, comecei tal, enfim, assumi. Né? E com isso, cara, a gente conseguiu dar um dinamismo muito grande. O Fluminense, que tinha lá 6 milhões anuais entre permutas e patrocínios, eu entreguei em dezembro com 42 milhões de contrato, né?
patrocínio do uniforme 100%, né? Quando eu falo Teve até ônibus também. Quando eu falo quer dizer, montei uma equipe, o presidente junto, mas o vice-presidente foi na minha gestão. Na tua gestão. Foi na minha gestão, né? É igual o técnico é campeão, né? Quer dizer, ele não joga, mas é campeão, que ele participa. Eu sou o vice-presidente, montei o time, tive a liberdade, com o mesmo orçamento que ele gastava. E foi de sucesso. Eu não tirei nada, não botei R$1 a mais no orçamento que tinha anual do departamento e trouxe profissionais no meio. Porque você precisa saber, porque existe publicidade de rádio, existe publicidade de televisão e hoje existe publicidade de marketing esportivo. É específico para aquilo ali. Tá certo? O cara já está relacionado. Times de futebol. Entendeu? Já existe hoje um marketing esportivo, né? Então, profissional especializado nisso, né? Então, igual na tua área de advocacia, né? Você tem várias, né? E publicidade também não é assim. Então, eu trouxe 3 profissionais para a área para trabalhar comigo. Tive uma felicidade muito grande de ver dentro do Fluminense uma pessoa que era comandava lá o departamento de compras, a Ellen, uma profissional que eu enxerguei uma possibilidade dela ser minha diretora, né? E sem me envolver com compras, porque não era a minha área, ela acumulou, era de compras e passou a ser minha diretora comercial. E sem a gente saber, sem a gente perceber, acabou ajudando em compras. Porque muita coisa que ela comprava lá, ela passou a arrumar. Entendi. Gente, nós precisamos arrumar isso aqui, porque tá muito caro lá. E a gente foi diminuindo também o poder de compra do clube com essa união, né? Eu não tenho números aqui, mas ela chegou até a fazer isso lá, e que acabou sendo bom para o clube também, entendeu? Então, eu percebi que estava na hora, o cargo não era remunerado, e não é, vice-presidente não é, a gente trabalha com coração, com emoção, com amor, mas consome muito tempo, né? E eu sou o culpado de consumir, porque eu que botei a roda para girar. Se eu não fizesse nada, como, né? O Fluminense teve vários outros, não quero fazer comparação, que não arrumaram esse patrocínio. Então, eu podia também ficar, né? Sou vice e ficava em casa, né? E eu quis, vamos dar resultado. Né? Eu me lembro que o presidente falou, estou um ano aqui, eu não recebi uma proposta de R$1 para eu fazer uma contraproposta de 2. Em 40 dias ele estava com 2 propostas de master em cima da mesa para a diretoria escolher qual que era melhor. Ele falou, você vai sentar numa granada, hein? Isso aí é o que a torcida está cobrando. Então isso vai cair em cima de você, presidente. Eu não tenho dúvida nenhuma, botando profissional para trabalhar. E eu sou do meio que a gente vai, sozinho não vou resolver. Vamos botar um time, vou escolher o currículo. Veja bem, não estou botando amigos aqui, não. Ele falou, mas você pode botar isso. Que é amigo não quer dizer que não seja bom. Eu falei, não, eu estou escolhendo currículo que tenha especialidade nessa área. E os meus não têm. O meu tem especialidade, meus amigos estão na televisão, estão no rádio. Conheço as pessoas, mas é pelo currículo. Aí mostrei, falei, não precisa mostrar, não, eu quero que você veja. É currículo, é isso aqui, é isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Posso acreditar? Falei, não pode acreditar, não. Você pode ter certeza que o resultado vai ter. E teve. Uma das maiores dificuldades dos clubes de futebol nessa área comercial é você ter acesso. Eu contei para ele que há 2 anos antes, eu estava na televisão, eu fui procurado por uma empresa de suco de Guaraná, que queria patrocinar o Fluminense. O Fluminense não tinha um patrocínio na camisa. Eu mandei uma mensagem lá para o departamento comercial e até hoje ninguém entrou em contato comigo. Ou seja, então, você não tinha acesso. Parecia um grupinho, né? Como eu percebo às vezes isso, né? E você acha que isso aí em todos os clubes, sim, assim, principalmente os clubes pequenos, né? Não, os grandes. Os pequenos não, os pequenos querem dinheiro. Vão nadando, Aí eu percebi isso, que a primeira coisa que eu fiz é o seguinte, acessibilidade. Quem quiser se patrocinar, quem quiser chegar... Tô aqui, gente. Tinha acesso a você. Acabou. A mim e ao departamento. Gente, vamos retornar todo mundo, vamos falar. E começamos a tratar as pessoas. Tem isso aqui. O próprio clube tem 200 conselheiros, sei quantos diretores, um monte de gente lá. Agora, sou amigo do fulano. Aí você começa a movimentar dentro do clube também. Né? E montar um plano comercial de todos os setores, porque o clube só pensa no futebol profissional. Mas você tem xerém, você tem tiro, você tem natação, você tem futsal, você tem futebol feminino. Então eu passei por todas as áreas do clube, fotografei, fiz um mapa e montei um plano comercial de todo o Fluminense. E quando eu saí, praticamente todo o Fluminense já tinha patrocínio. Legal, que bacana. Entendeu? Legal. Então eu fiquei muito satisfeito. Onde ele passa, né? Pelo time de coração. Eu fiquei muito satisfeito, honrado de ter contribuído. Sou conselheiro. Eu falo muito com as pessoas que estão lá no departamento comercial, mas sim, né? Estão sempre conversando, estamos sempre falando, mas sim um compromisso de ter que estar lá todo dia, toda hora. Sim, almoço, reunião, jantar. E aí a nossa vida acaba ficando parada. É muita função, amigo. Ocupa muito tempo. Imagina a quantidade de reuniões, de ligações o dia inteiro. Consome o presidente chamando e o outro não sei o que chamando, é jogador querendo isso, ou não sei o que. É muita coisa. Então eu falei, agora acho que eu cumpri meu papel, principalmente do profissional que tinha 25 anos, que não tinha uniforme completo,
E aí conversei, falei, acho que é melhor sair, vamos tocando, já tá bom, a roda já tá girando, agora não precisa muito mais de mim, não, eu fico aqui e tal. Saiu bonito também. É legal. Saiu com saldo positivo. E o time ganhando, então vamos, agora é a hora. E falando da rádio agora, o que te fez voltar pra rádio? Primeiro, a Tupi já tinha me procurado alguns anos atrás, o Tufir, né, que é o diretor, vice-presidente foi nosso diretor lá na Band, então sabe do meu potencial, inclusive da Band News, que a gente pegava lá no zero e botava pra andar, botava patrocínio, botava pra fazer, né? E o Tufir saiu da Band antes de mim, muitos anos, e foi para lá. O presidente Josemar, que é uma pessoa assim maravilhosa, hoje ele é presidente até do grupo de áreas associadas do Brasil todo, né? Que é dona da Tupi do Rio. E ele já tinha me feito o convite 2 anos atrás, eu cheguei lá, fechei com eles, eu não tinha contrato com a Band de rádio, né? E tive que voltar depois, porque a Band não autorizou. Não, se você escolhe, então você vai pra lá, você vai sair da televisão. Eu falei assim mesmo. E eu tive que voltar lá com a cara, né, dentro da... Não sei onde que eu enfiei a cara, mas eu enfiei em algum lugar e fiz, olha, eu apertei sua mão, que eu disse que estava certo, eu não vou vir mais. E aqui ele ficou 1 ano, eu sei que ele ficou chateado. Mas eu saí em dezembro e quando foi em fevereiro eu recebi a ligação. De novo. Olha, o presidente quer falar contigo. Aí, um prazer, pô. Não vai ter problema não? Eu falei, não, hoje não é o Edilson da Band mais, hoje é o Edilson. É o Edilson. Aí quando eu sentei na frente dele, e ele falou assim, você não vai sair daqui e depois vai dizer que você não vai querer não, né? Eu falei, não, agora a partir de hoje é o Edilson da Rádio Tupi. Se alguém vier contratar o Edilson, está contratando o Edilson da Rádio Tupi. Entendeu? E tem várias pessoas comentam, né, que a rádio tá um pouco obsoleta, né? Não, muito pelo contrário. O que tu pensa sobre isso? Nada, muito pelo contrário. Eu que acho a tecnologia ela vem com a assim, chegada numa velocidade. da internet, o rádio foi o primeiro a se posicionar. A televisão hoje, ela se posiciona, mas ela começa a perder muito espaço, né? Você sabe que por conta da Globoplay, uma série de outros. A gente vem comentando isso, inclusive os grandes jornais também, agora, né? Todos estão no YouTube. Então, o Globoplay, tudo que vier Play, que uma televisão está colocando, já é um sinal de que ela está indo para lá também. Ela está indo, Uma televisão está tendo que ir atrás. O rádio se posicionou e o jornal, infelizmente, é um veículo que vai acabar. Você não vai ter mais jornal na banca de jornal. Os que têm ainda estão sobrevivendo, eu não sei como. Não sei como, porque esses dias eu vou procurar um jornal, acho que nem tem mais o papel. Ainda tem alguns. Mas é difícil de encontrar. Isso não é só no Brasil, não. Londres, Nova York, enfim, no mundo inteiro, os grandes jornais estão deixando saindo da gráfica só para a internet, entendeu? Então você acha que a rádio vai manter, não vai sumir? Muito pelo contrário, ela já se reposicionou. Porque agora também tem esses canais, que é o Spotify, que você pode colocar direto. Eu não sei se a tua transmissão na Tupi já está no Spotify. Sim, a Tupi tem ela tem toda staff lá para isso. É uma rádio grande, tem tudo. Está em Nacional agora está no YouTube. Está em todos os lugares. Então mostra mais uma vez que a televisão está tendo que vir atrás. O rádio se posicionou. O rádio já está vivendo sem. Você tem um aplicativo de rádio, você tem um aplicativo da rádio, você tem uma série de coisas. Mas o rádio em si se posicionou. E vejo, você vê, a Tupi hoje tem quase 500 mil ouvintes por minuto. Né? A média diária da Rádio Tupi, olha só, é a maior audiência hoje do Brasil. É a maior audiência do Brasil, né, a Tupi. Tem quase 500 mil ouvintes na média do dia inteiro. Você vê, 114 mil ouvintes no horário de 19 às 20, no horário que era a Voz do Brasil até alguns anos atrás, que todo mundo desligava o rádio. Né? Então mostra que se posicionou. A própria FM Dia tem uma audiência muito grande, né? Você tem 4 emissoras hoje que brigam ali pelo primeiro lugar, que é a FM Dia, a Melodia, a JB e a Tupi. São as 4 emissoras de maior audiência no Rio de Janeiro hoje. As 4, de acordo com a pesquisa. São as 4 que brigam pelo primeiro lugar. Você que já teve ali na frente, qual a dificuldade que você mais teve entre rádio e televisão? Qual que você acha? Televisão é mais fácil de fazer. Você acha? É mais fácil de fazer. Primeiro que você tem o programa praticamente todo pronto no teleprompter, né? Você lê. Falei, né? Entendeu? Eu falei isso pra ela, como ela nunca fez televisão. Né? Então você tem todo o roteiro dentro da câmera, né? Você via lá o Bonner fazendo o Jornal Nacional, olhando pra você. Você acha que tá tudo na cabeça dele? Ele tá lendo. Ele tá lendo, porque tem ali um texto na frente dele, dentro da câmera, que chama-se teleprompter, né? Mas é que é engraçado quem nunca participou daquilo não tem noção. Acha que o cara é um mega inteligente, decora tudo. Não, mas é claro que os assuntos, no meu caso, tem um roteiro.
né, os textos comerciais para fazer os merchandising e tinha um roteiro. Vamos chamar o noticiário do Flamengo. Estava escrito lá. Mas ela sabia que eu nem sei, eu já sabia qual era a notícia, eu nem olhava lá. Mas o debate aqui não era, não. Aí vai da, da capacidade nossa, tá certo? Mas como... Nessa parte o Edilson me cortava que eu não sabia falar tanto de futebol, eu sabia das fofocas dos jogadores. E o rádio você não tem outra alternativa, você tem que falar. E se você não tiver capacidade, se você não tiver conhecimento, se você técnica, não tiver preparado, se não tiver técnica, vai parar em algum momento, vai chegar a um ponto final em algum momento. E ele só pode chegar no ponto final quando terminar teu horário. Entendeu? Então, o rádio não é fácil para quem vai começar ou para quem quer. Agora, é a maior escola da comunicação. Os maiores apresentadores da televisão brasileira saíram do rádio. Por conta de quê? Porque o rádio te dá esse recurso. Eu estou te falando, que abre o microfone, nós estamos falando, olha aí, quanto tempo nós estamos falando. O rádio te dá esse recurso. E a televisão já não dá isso. Você vê o Faustão, veio do rádio, o Luciano Huck veio do rádio. Vai falando mais aí, entendeu? Vieram todos do rádio, entendeu? E aquele que não vem do rádio, porque existe uma diferença muito grande hoje, o jornalista, né, que é radialista, existe o jornalista de jornal e o jornalista de televisão. O de rádio faz jornal, faz televisão. Certo? O de televisão não faz rádio. E o de jornal não faz rádio nem televisão. Que ele tá focado no jornal, não tem nada a ver. Aí ele é até tímido pra aparecer, pra falar. Ele é bom pra escrever. É bom pra escrever. E o cara que faz o rádio, ele tem que escrever também. Então ele acaba sendo o mais completo. Né? E quem está na televisão, apresenta, normalmente saiu do rádio. Então ele está preparado para voltar para o rádio. Agora o cara do jornal, que tem grandes profissionais, que eu estou falando que toda regra tem exceção, não é 100%, mas a maioria não está preparado para apresentar um programa na televisão e muito menos no rádio. Porque ele é bom para escrever. Por isso que é um produtor, é um jornalista... Né, que a gente chama do papelzinho da caneta até hoje. Mas isso faz parte. Alguns usam e é normal. Eu até uso de vez em quando também. Qual é o problema? E vamos lá, de locutor a dono da bola. Conta um pouquinho pra gente como foi lançar o seu livro. Eu acho que você lembra muito bem, né? A gente era muito convidado, né, para faculdades. Eu me lembro da Uniswan. Eu fui no último dia da Uniswan, numa semana de comunicação. Eu fiquei até assim surpreendido. Deixa eu mandar um grande beijo pro Arapuã, que hoje é reitor, ele era o vice-reitor, um grande amigo de muito tempo, jogamos bola junto, ele nunca jogou nada e eu ajudava ele a fazer gol. e ele me chamou, vou fechar contigo aqui, eu acho legal e tal. E foi o maior público comigo. E olha que passaram grandes nomes. Aí aquela questão não era porque eu era mais bonito, mais charmoso, que namorava mais. Não, é o público. Bom Sucesso é o público que me assistia. Entendeu? Aquela questão que eu te falei. Você foi na faculdade dar algumas palestras. Sucesso, aquele tudo todo. E fui fazer na semana... Isso há mais de 5 anos atrás, antes da pandemia e tal. E foi o maior público, né? E eu cheguei para o pessoal, na palestra, o seguinte, cara, vocês devem estar vendo aí um monte de profissionais que eu até orgulho de estar fazendo parte dessa programação, que trouxeram aqui telão, pendrive, uma série de coisas para botar para vocês aqui. Eu prefiro... contar a minha história, porque vocês estão aqui querendo oportunidade de emprego. Quem está aqui só para ver o Edilson? Vocês estão se formando, vocês querem o quê? Saber como é que vocês vão trabalhar, que tipo de mercado tem aí, quer transmitir a experiência. Eu fui contando a minha vida, fui contando a minha história e fechei com a oportunidade que eles têm hoje. Você tem isso, o mercado hoje te oferece. Você não precisa de mim para começar a tua carreira. Se você montar aí um blog, se você montar um Instagram... e começar a colocar... Não acha que ninguém está vendo, não. Hoje todo mundo vê todo mundo. Então você não precisa mais estar aqui ouvindo o Edilson. O Edilson apenas está dizendo para você, acorda, monta teu blog, começa a colocar a tua opinião sobre futebol, começa a botar a tua opinião sobre política, começa o que você quiser. Mas acorda. Daqui a pouco vai surgir uma oportunidade. Tá certo? Então vai surgir. Então eu fui falando da minha carreira, como é que surgiu, e mostrei a eles que quem está se formando hoje tem um mercado que eu não tive há 35 anos atrás. Porque na minha época não tinha nem celular. Era muito restrito, amigo. Não tinha nem celular. Então, não tinha internet, pô. Né? Não tinha, era a carta, correio. O correio era a maior empresa, entendeu? Era a maior empresa. Então, e eles não. Hoje de casa, ele passa a trabalhar. Você já pode trabalhar.
Então, eu comento isso, a oportunidade que todo mundo tem. Os jornalistas de hoje, que estão se formando, estão vindo para o mercado, têm muito mais oportunidade do que nós há 35 anos atrás. Ou seja, para o rádio, para a televisão, para o jornal. Hoje você tem uma série de opções. Mas não tinha a questão de assessoria de imprensa nas empresas. Também não tinha isso. Não tinha esse espaço de assessoria de jogador, de publicidade. Então você tem hoje uma série de opções. Montaram muitos cargos. Uma série de opções para o jornalista, que a gente não teve há 35 anos. Só que os jovens reclamam, dizendo que o mercado está saturado. Eu falei, tá saturado. Precisa dizer isso para ele. Foi o que eu disse na faculdade. Então seria muito legal montar aqui uma série de coisas que vocês já estão careca de saber, porque estão terminando agora a faculdade. Eu não vim dar aula para vocês, eu vim trocar experiência com vocês. E falei 1h30 disso, contando que eu fiz isso, contei os erros, contei a tentadura, fui contando. E fechei. Agora eu vou falar o que vocês querem trabalhar, não é isso? Vocês não querem trabalhar? E fui falando do mercado de trabalho, contando de que eu não tive, mas eu fiz isso, e hoje vocês têm. E no final aplaudiram de pé. Porque foi uma conversa de troca de experiência, entendeu? E foi muito legal. Ele até agora recente falou, pô, vamos fazer, você vai lá de novo. Agora já cansei. Deixa eu voltar para a televisão primeiro. E Edilson, brincadeira, vou. Quais são os seus planos para o futuro? Você já fez tanta coisa. Tem alguma coisa aí, né, que você... Algum projeto especial que você gostaria de participar ou de produzir? Eu não sei se eu vou ainda alcançar. É claro que eu pensei lá atrás em virar um narrador de TV. Mas não é um objetivo nem sonho. Eu já tive esse objetivo. Mas nunca tive oportunidade, né? Mas não é mais um sonho, porque né, o tempo vai passando, você também, como eu te falei, eu tive um ano sabático aí, você pensa hoje muito mais na vida do que propriamente no trabalho, até pela idade que a gente alcançou e o que a gente já conquistou também, as oportunidades que a vida, né, nos presenteou e Deus abençoou, né, na nossa vida, né? Para sair de onde eu saí, para chegar onde eu cheguei, eu fui muito abençoado por ele, né? Então, eu não sei mais se eu teria essa motivação. Tanto é que na Tupi, eu não quis entrar na equipe de esportes da rádio. Veja bem, 30 anos, a equipe de maior audiência do Brasil. Eu falei, não, deixa aqui, ficar só domingo à noite fazendo o programa. Mas você vai domingo à noite? Pô, a única coisa que a gente fazia domingo à noite no Rio era na pizzaria Guanabara, que nem isso tem mais, pô. É porque fechou, entendeu? Nem isso tem mais. O que se faz domingo à noite no Rio? Tá todo mundo em casa, basicamente. Tô generalizando. Sim. Mas eu estaria em casa assistindo filme, assistindo jornal, assistindo filme fantástico, assistindo alguma coisa. E vou lá, ainda ganho dinheiro, ainda faço o programa, ainda me falta. 10 horas eu estou em casa. Entendeu? De 8 às 10 estou lá e vou fazer. Agora, mas eu não tenho mais, porque o esporte te consome muito. Para você fazer uma transmissão 4 horas da tarde, a partir de 9 horas da manhã, você já está conectado. Você não pode tem que estar ligado em Você não pode gastar energia na praia, porque senão te cansa. Você não pode tomar uma cerveja, porque não sei o quê. Você não pode tomar gelado da tua garganta. Aí você não faz nada. Ou seja, você trabalha praticamente 24 horas. Quarta-feira, por exemplo, você sai meia-noite do estádio, mas você começa às 9 horas da manhã a se policiar, porque tem que narrar o jogo 2 horas. Sabe, eu passei, acho que, dessa fase. Os donos da bola eram de meio-dia às 2, né? Mas é o que ele tá falando. Teve 9 horas da manhã, eu já me arrumava, saia de casa pra estar E eu chegava lá às 9. E eu chegava lá às 9. Mas também 2 horas eu ia embora, né? Mas chegava lá às 9. Aí trabalhava a manhã toda, até as 2. Depois ia cuidar da minha vida, da minha agência, da minha coisa. É a dedicação. Entendeu? Então eu não quis. Falei, não, deixa eu... Aí, você só domingo à noite. Aí, 3 ou 4 dias depois, o Maurício Menezes que diz, né? 3, 4 dias depois, falou, você é um cara iluminado. Aí morreu, estava internado, né? Que Deus o tenha, o Luiz Ribeiro. 3, 4 dias que eu estava na rádio. Aí o presidente me chamou e falou assim, Edilson, quebra um galho para mim aí. Eu falei, quebra galho, presidente? Aí ele falou assim, não, assume esse programa aí para mim. Tal. E eu falei assim, pega aí, tô te pedindo. Eu falei, presidente, a gente tinha combinado só domingo, vou ter que vir todo dia aqui, pega para mim aí, Olha, aí fui bem claro para ele. Eu vim para a rádio, o que aconteceu? Eu tive que começar a ouvir a rádio de 24 horas para eu saber o que tem, a linguagem da rádio para eu começar a usar, né, o slogan, enfim, você vai acostumando ouvindo. E eu não vou fazer o programa do jeito que era. Isso eu não vou fazer. Se eu tiver a liberdade para mudar, para fazer o que eu quiser, né? Porque era um programa altamente político, com pancada no presidente da República. Então, é o jeito do cara que eu respeito. E era um baita jornalista, entendeu? Mas eu não vou fazer isso. E ele falou assim, você acha que tem que fazer o quê? Eu falei, presidente, o que a Tupi não tem, e que está todo mundo que ouve a Tupi nesse horário, é a gente trabalhar com o trânsito. Então, eu vou misturar o jornalismo, notícia, mas focar no trânsito. Se você autorizar, eu vou, todo mundo indo vou focar pra casa. No trânsito. Então, o radar Tupi está com o radar ligado na volta para casa para você não cair uma furada. E é o único radar que não multa você, ele te orienta, entendeu? E vou embora com isso. Então, pegou, deu certo, né? A gente tem lá uma série de informações para poder orientar. E eu nem estreiei ainda, mas acabei de conseguir com a prefeitura agora também
um link com todas as câmeras da prefeitura. Então eu vou fazer o programa e vou estar olhando aqui no computador, né? Além de estar, né, com as informações das assessorias, das empresas, dos transportes públicos, eu vou estar olhando, porque às vezes eu tenho informação de que o trânsito ali está ruim, mas a câmera vai mostrar, olha, estava ruim, mas agora já está bom, eu estou vendo aqui. Então nos próximos dias eu vou ter todas as câmeras da prefeitura, é aquilo que eu estou te falando, né? Você vai atrás, você estuda, tal, e que a própria rádio não tem isso, já poderia ter há bastante tempo. E eu vou colocar ali para eu ter acesso na hora do programa. Aí eu vou ser muito mais preciso até para quem está me ouvindo, entendeu? Então, e acabei entrando no programa. Assim, cada vez que eu vejo que a Tupi faz uma divulgação e meu rosto, né, está lá no meio de grandes comunicadores, eu fico muito orgulhoso. No aniversário da Tupi agora, botou né, o rosto de todos os comunicadores, e eu estou lá no meio, quer dizer, eu virei o cast da emissora também, porque ela divulga os apresentadores. Orgulho, né? Porque... um orgulho. E no início eu fiquei meio assim, entendeu? E estou super feliz. Eu chego lá, né, faço o programa de 1 hora e venho embora. Eu gasto mais tempo para chegar do que para fazer. Para fazer. O engarrafamento. Entendeu? Para ir e voltar, eu gasto o dobro do tempo que eu de trabalho lá na rádio. Né? Então, estou muito feliz, estou muito legal. E a rádio, quando fala família Tupi, realmente é uma família. Com gente gostoso. Não tem aquele negócio bacana. Não tem. Sabe? Cada um cuidando do seu. Um querendo puxar o tapete do outro. E um ajudando o outro, um valorizando o outro, um tentando ser amigo do outro. A Tupi tem um ambiente, assim, fantástico, que eu nunca tinha tido em lugar nenhum. É o que eu te falei, a equipe lá é legal. Ronaldo Castro, também, a Beth Raposo. Mas eu tô falando de todos os locutores. Tô falando de um modo geral, sabe? Um ambiente muito gostoso. Você não ouve assim, o fulano fez isso para sacar. Não tem isso. Eu nunca ouvi isso. Estou 1 ano e meio lá na rádio, eu nunca ouvi. Esse aqui fez aquilo ali para derrubar, para sacanear. Entendi. Nunca ouvi. Cada um vai cuidando do teu ali, vai indo com o teu. Se não gostar do fulano, mas não fala, e vai embora, aquela história toda. Entendeu? E por aí vai. Se todos os ambientes de trabalho fossem assim. Mas pelo menos lá, eu não sei se eu fico pouco tempo, mas pelo menos é o que eu ouço lá, que o ambiente, e sinto isso nas nossas festas, nos nossos almoços, nos jantares. Legal. Sabe, todo mundo se abraçando, todo mundo se confraternizando. A festa de final do ano, maravilhosa, espetacular. Então, sabe? Entrando um pouquinho agora no mundo de futebol. Você acha que o futebol ficou mais chato ao longo dos anos? Ficou. Até com esse VAR, todo mundo comentou. Porque agora tem o tal do VAR, né? E aí, VAR? Antigamente você falava, vai, agora VAR, né? Mudou. Decide aí. Tá meio mineiro, né? Tá meio mineiro, VAR, né? Eu acho que sim, porque cada vez mais o futebol tá virando uma partida de tênis, uma partida de basquete. Né, que as pessoas daqui a pouco vão ter que botar terno e gravata para assistir. Pô, quem falou isso foi o Grafite aqui. Daqui a pouco a gente vai botar terno para jogar futebol. Entendeu? Porque aí tentam combater as torcidas organizadas. Aí não pode jogar fumaça, não pode jogar pó de arroz, não pode entrar com bandeira, não pode fazer isso. Tudo virou não pode. Tudo virou não pode. E eu vou dizer uma coisa aqui que vai ao contrário de que muita gente, e eu falei isso na rádio também. Eu não sou contra a torcida organizada. Talvez seja o único que não seja. Você sabe por quê? Porque nós tínhamos dentro do estádio cerca de 350 PMs que trabalhavam, servidor público, que trabalhava para evento particular. A Eliana Tishimura disse que eu comprei essa briga na televisão. Não estou querendo dizer que eu fui, mas fui o cara que bati muito. É o dinheiro meu que está ali. Futebol é uma partida que dá lucro. É um evento particular. Mas que quem tinha que tomar conta era... Quem tem que ser a terceirizada. Segurança pública. E hoje funciona assim. Eu comecei a levantar essa questão, acho que consegui, sem falsa modéstia, e hoje você tem uma terceirizada que cuida da segurança interna. Então, esses 350 policiais são responsáveis pela segurança externa. Então, tudo que acontece na rua, a responsabilidade é de quem? É da polícia. Aí preferem jogar para as torcidas dizendo que só tem marginais. Agora, quem entra para dentro do estádio, quem entra para ver, hoje as torcidas cantam, tem várias músicas que as torcidas puxam. Se fosse todos igual a gente, ia ficar todo mundo assistindo gol tênis. As torcidas organizadas que dão um show na arquibancada. O show quem faz são as organizadas. Então transferem para o lado de fora a responsabilidade, que só tem marginais por conta das brigas. Mas a polícia não tem um serviço de inteligência? Ela não tem um serviço de inteligência que ela não consegue detectar, porque as brigas praticamente são nos mesmos lugares, todos os jogos. Tá certo? Então, aí transfere para os marginais. Não estou defendendo nenhum marginal. E aí generaliza toda a torcida. Agora, eu estava no último jogo do Fluminense, que fica arrepiada essa música, né? Do Fluminense, fantástica que tem. Eu estava olhando pensando assim, poxa, se as organizadas não tivessem aqui, esse estádio não estava cantando do jeito que está.
outro jogo do Flamengo. O Flamengo é o jogo todo, a torcida. Todo mundo As tá organizadas é que puxam, elas que montam as músicas, pegam as E músicas. joga bandeira, tudo. essa que é a graça. Aí vai acabar com as organizadas? Vai acabar com a alegria dentro do estádio. Vamos organizar porque tem marginal do lado de fora. Bom, a polícia que é Combate o responsável. marginal. Quem tem que combater é a polícia que está do lado de fora. Eu estou defendendo aquele que está do lado de dentro, a torcida que está do lado de dentro do estádio. Então eu não sou contra a torcida organizada. Não sou contra. Pode falar quem quiser, pode discutir quem quiser, porque jogam sempre para os caras que estão do lado de fora. Eu defendo os que estão lá dentro. Mas e a Isso torcida? é que dá graça mas e no a futebol. torcida levar a bomba, essas coisas assim, porque eu acho que Mas você não tem a revista? Você não tem a revista? Como é que entra mas, isso? mas entrou. Pra você- Mas entrou. Se é Então. segurança particular. Então, entrou. aí que eu tô querendo dizer. Aí jogam a Tanto culpa é na que torcida. o Vasco foi multado, Jogam- né? O estádio do Vasco Jogam foi a fechado culpa por na causa disso. torcida, mas o torcedor que entrou com essa bomba, ele foi revistado, Como que ele entrou? tá certo? Ele foi revistado. Caiu a Boate Kiss, certo? Quem deu o laudo de funcionamento do bombeiro para aquela Boate Kiss não tem responsabilidade nenhuma. E quanto custou esse laudo? A gente sabe que funciona assim, É pô. dessa forma. O cara dá lá o laudo, a boate pega fogo, ela cai, tá certo? O dono tá respondendo, não sei o que tá respondendo, mas quem deu o laudo de funcionamento da boate não tem responsabilidade nenhuma. O Vasco teve o jogo lá porque a PM, o bombeiro, todo mundo autorizou. deu. Aí aconteceu um problema lá, quem autorizou não tem responsabilidade nenhuma. O culpado foi o clube. O clube. Aí você tem profissionais, sejam eles arquitetos, sejam eles bombeiros, sejam eles PMs, que estão na função para avaliar todos os riscos. E só dar o laudo a partir do momento que todos os riscos dão garantia e segurança para a partida Sim. ser realizada. Se você dá um laudo e não tem todas as seguranças e nem os riscos avaliados, você está dando um laudo errado. E você deu um laudo errado de um problema que aconteceu. Não posso prever. Claro que você tem que prever. Se acontecer uma briga ali, aonde é que vai sair? Aqui, você já pegou aqui para saber se as estruturas estão... Se o alambrado... Aguentam. Antigamente era alambrado, hoje é vidro. aguentam. Vai cair... Tem que olhar isso Tem essas tudo. espumas Mas a aqui, gente inclusive sabe- essas a gente espumas sabe- são tóxicas. A gente sabe que Né? as coisas não funcionam assim. Não, graças a Você Deus. sabe que as bom. coisas não funcionam assim e quem vai dar não tem responsável, não é chamado nem para explicar por que ele deu. Tanto E é você que não no sabe caso nem o nome Nem da pessoa. aparece, nessas horas nem Então é bota a fácil. cara. É fácil. Só tá agora respondendo os É dos fácil. donos. É fácil você dar laudo, que você não aparece, você não é cobrado, ninguém sabe quem é. Então vamos dar laudo, certo? E a responsabilidade você não tem nenhuma. Então é muito fácil você jogar para a torcida organizada. Né? A culpa é da torcida, que só tem marginal, entrou com um bom. Peraí, mas ele não foi revistado? Sem torcida não tem graça. Não foi no revistado? jogo. Eu não vou querer A mais torcida assistir. não foi revistada? Não passou pela roleta? Pela catraca, né? Mas daí Não passou? Mas a responsabilidade do clube é fiscalizar o trabalho dessa galera que tá na segurança. É. Então, em tese, responsabilidade do clube. Não, Aquele que eu não estou contratou. tirando a responsabilidade do clube. A responsabilidade é da segurança, que é contratada pelo clube. Então, a responsabilidade é do clube. Mas jogam-se a culpa na torcida, sendo que ela passou por uma segurança. Então, essa segurança é falha. Certo? Às vezes é um torcedor. Num 5 milhões de torcedores no Brasil inteiro. Então, é por isso que eu defendo as torcidas organizadas. Porque aonde se cobra da torcida organizada, não é a responsabilidade das organizadas. As organizadas, eu avalio elas dentro do estádio. E estão dando um show. Não um show, porque eu vou a todos os jogos. Calma aí, agora desligando um pouco a chave do trabalho, quais são os seus interesses e atividades pessoais que você mais gosta de fazer? Falando um pouquinho do Edilson agora. Atividades pessoais, né? Eu né? sou daquele estilo que gosta de sair para jantar, eu gosto de tomar meu choppzinho, gosto de fazer churrasco, tomar meu vinhozinho, tomar meu espumante. Tem dia que é dia de espumante, ontem à noite foi dia de espumante, né? Então, Hoje vai ser dia de vinho lá na casa da sócia. Tem dia, né? Final de semana em casa, reunindo os amigos, as pessoas, o churrasco. Eu tenho uma casa... Né, Tu gosta de cozinhar? Eu faço muita coisa, né? Ou tu é daqueles que não... Não, eu faço Tu muita gosta? coisa. Faço muita coisa. Eu tenho que se virar nos 30, né? Eu tenho uma secretária. Eu não almoço em casa todos os dias, mas quando eu almoço ela faz. Mas quando ela não tá, você tem que se virar nos 30. E hoje é muito prático, né? Com o que você tem hoje, fry, panela de feijão, panela de arroz. Você pode ir, vamos embora. Aí esse temperinho, a água, esquece, vamos embora, né? Daqui a pouco tá pronto, né? Então, não tem muito. Até a pipoca, hoje você joga ali, vai embora, daqui a pouco tá tudo prontinho pra você. Então,
é mais fácil, facilitou muito a vida, né? Mas eu hoje curto muito, você vê, eu não sou muito de entrar na água na praia, que eu sou muito mais da terra. Eu gosto muito mais de fazer. Vai na minha casa cheio de muda, cheio de mexendo com isso, planta. Que legal. Eu gosto disso. Tem cachorro. Cachorro, tem tartaruga, tem gato, tem isso tudo. Já tive até o mini pig. Já tive porquinho na minha casa também. Só não deu porque comia igual uma porca mesmo. Né? Chegou a abrir a geladeira e comia as coisas na gaveta. Entendeu? A ração dos cachorros comia tudo, entendeu? Daí não tinha como. E gritando, parecia que não tinha comido nada. Andando atrás de você, reclamando. Imagina, teve uma convidada nossa com o marido dela, da Dani. Um beijo. O marido dela queria dar um coelho pra minha filha. Meu marido falou, não, quero um coelho. Aí ela falou que não, mas é um coelho de verdade. Eu falei, dentro do apartamento? Não tem como. Coelho de verdade no apartamento. Depende, assim, né? Tem um ritmo, tem um hábito, né? A gente tem um grupo de pessoas e a gente vai aqui, vamos ali, vamos aqui, vamos ali. Mas eu tenho um defeito muito grande. Agora até que saí um pouco dessa rotina, eu sempre ia nos mesmos lugares, sabe? Eu ia sempre nesse restaurante aqui, ia sempre naquele ali, ia sempre aqui. Os garçons já sabiam, não precisava falar nada. Eu sou um pouco assim também. Eu não precisava falar nada. Eu chegava, sento lá, né? O cara já sabe que eu gosto. Né? Igual a churrascaria que eu vou aqui, que é a Tourão, né? Que eu gosto muito da Tourão, que é a parceira daqui do programa. Barra Grill. Os garçons já sabem que eu não preciso falar nada. Eles já sabem quais as minhas carnes preferidas, qual é a minha bebida. Já sabe qual é a minha bebida, que é um pouco diferente, você sabe disso. E quando eu vou lá, eu gosto de tomar aquela minha bebida, entendeu? E aí vou na Toca da Traíra, vou não sei mais... Enfim, eu quase vou. Agora que estou saindo um pouco da rotina, mas eu sempre ia nos mesmos lugares. Nunca fui de ficar circulando muito, não, entendeu? Eu, por exemplo, que eu estava falando da praia, eu gosto de fazer uma caminhada no calçadão, às vezes eu sento lá na areia para tomar, mas eu vou na ducha, quando preciso tomar um banho. Eu nado, eu não sei nadar. Eu tenho piscina na minha casa, eu igual um sapo, mergulho e levanto. Não sei nadar, entendeu? Então, já que você curte uma carninha, quero te presentear com Barra Grill. Torão é parceira, são irmãos. Nosso primeiro patrocinador. E hoje a gente está aqui com produtos exclusivos da casa, um vinhozinho, cachaça prata. Vou ganhar cachaça também, vou, né? Esse é um blend, Essa aqui é qual? A branca é bonita, hein? Essa prata é gostosa. Faz parte. Produtos exclusivos Barra Grill. E eu posso dizer que eu já provei, até porque a gente, né, tá sempre ali Barra Grill e é com uma qualidade muito legal. Se não fosse, não teria a marca registrada aí, até pela qualidade da casa, né? Então, se algum dia tiver o prazer de comprar, de ter perto, você vai gostar muito. Eu sou filho de mineiro, eu tomo minha cachaçinha também, não tenho o hábito de tomar cachaça. Aliás, você hoje não toma mais cachaça, né? Você degusta um aguardente. A cachaça é aquela que você tem lá no botequim do pé inchado. Agora, aguardente você tem que degustar. Né? Eu acho que isso faz um acompanhamento. Um dia você tomar 2 dosezinhas assim... Um shotzinho, né? Um shotzinho, eu acho que isso faz parte, isso ajuda bem. O papo fica mais à vontade, mais alegre. Você dança melhor, né? Próxima vez a gente abre, né? E dá um shotzinho. Vocês vão falar à vontade. Se pudesse voltar no tempo, você mudaria algo na tua vida? Sim. Mudaria algumas coisas, eu mudaria. Relacionamento, principalmente. Acho que errei algumas coisas e reconheço isso hoje. E até por conta do desgaste mental, físico, e errei algumas coisas. Isso é normal, gente. Mas acertei muito mais, dei muito mais espaço, dei muito mais oportunidade, dei muito mais chance a grandes profissionais aí. Mas é claro, nossa vida não é uma vida de acerto só, né? Errei, assim. Mas na minha carreira, não. Normal. Na minha carreira, não. Eu acho Mas na vida pessoal. Eu acho que poderia ter... Na minha carreira, eu só tenho que agradecer, né? As oportunidades foram aparecendo. Mas muita pouca coisa. Nada que tire meu sono, nada que me machuque. Todos nós temos alguma coisa, né? Que a gente fala, poxa, tinha necessidade de eu ter feito isso, mas vamos em frente. E para onde você vai quando você precisa de um momento de paz, de tranquilidade? Eu tenho uma casa, que a Eliane conhece, eu tenho uma casa no interior, né? E há 15 anos, né? E eu amo ir para lá. As pessoas, é engraçado, meus filhos, que vão pouco, né? E quando eles vão, aí pega aquele pendrive, com aquelas músicas, o pendrive desaparece, que eles querem botar as músicas deles jovens, aquela história. Eu gosto de ouvir lá o Emílio Santiago, né? Às vezes buscar um pouco dos anos 80, 90, né? Que te dá aquela paz, né? Tem um momento, claro que tem um momento para isso, né?
Não é no sábado, meio-dia, se eu ouvir um negócio desse. Mas tem aquela paz. Aí meus pendrives desaparecem. Quando eu volto lá, eu já sei que passaram meus filhos aqui. Aí tem que pegar uma cópia de novo, entendeu? Mas eu amo ir pra lá, São Pedro da Aldeia, onde eu vou. E a Ilana já esteve lá, me deu uma honra, né? E eu tô sempre mexendo lá. Ela esteve lá algumas vezes. Ele adora uma obra. Se eu for lá, é diferente. Adora uma obra. Minha casa aqui, você não vai reconhecer mais. E ontem chegou lá uma dupla de pedreiros, já tá mexendo de novo. Eita. Como você define o sucesso na sua vida? Eu defino pela dedicação. Eu saio, acordo cedo e chego tarde. Eu sempre andei muito, me relaciono muito, né? Eu nunca deixei de ir assim, em lugares comerciais. Estou dizendo, esse ano sabático da televisão até diminuiu um pouco, né? A televisão, quando eu estava no ar, a programação era muito grande. Então tinha um evento no Flamengo que era convidado. Eu ia. Eu ia em todos, porque esse relacionamento fazia a minha sobrevivência. Sim, aparecer, né? A minha sobrevivência, inclusive, até de relacionamento comercial, né? Muito. De prestígio, de relacionamento com os dirigentes, né? Como apresentador, às vezes você precisa de um brinde, às vezes você precisa de que o jogador vá lá dar uma entrevista. Aí você tem um relacionamento interno, isso ajuda, né? Então, eu sempre andei muito, eu sempre me apareci muito. Não fui muito de aparecer para a torcida, porque aquilo que eu te falei, os lugares que eu vou na rua, para as pessoas ficarem vendo o Edilson, sempre fui nos mesmos locais. Mas nos eventos comerciais e esportivos, eu sempre fui. Sempre andei muito. Então, eu sempre eu saí cedo, né? Ontem, por exemplo, saí de casa às 8 horas. Cheguei em casa, era 11 horas da noite, já estava quase no intervalo do jogo da Seleção Brasileira. Entendeu? Então, eu ando muito, né? E eu acho que o meu sucesso foi por essa energia que eu tenho dentro do meu trabalho e a dedicação, que sempre foi o ponto alto nisso. Entendeu? Meu querido amigo, quero te agradecer mais uma vez por toda a oportunidade que você me deu de trabalhar com você. Até me emociono com isso, que era meu sonho. Agora, vou lançar o Boteco do Edilson, né? Não é um podcast, é um programa no YouTube, né? Tá parado um tempão e vai ser um bar, né? Um bar. Boteco do Edilson, que a gente vai estar ali no bar. Cachaça. Que legal. Coisas, né? E falando sobre futebol, o estilo que a gente apresentava o programa na televisão. E toda segunda-feira eu vou fazer ao vivo, né? E a gente está lançando esse boteco e voltando para a televisão. Então, e a Ilane tem que ir comigo lá. Eu, você, não sou ninguém. Muito obrigada, foi um prazer te receber. Obrigada. Que legal, bom saber disso. Guanabara tem mais pra você comer pizza, né? Um convite aqui ao vivo. Obrigada por tudo, amigo, por todo o carinho que você sempre teve comigo. Você não é convite, você me deu uma oportunidade, assim, de um sonho que eu tinha de trabalhar na TV, e foi uma experiência, assim, única estar do teu lado, com toda a sua experiência do mercado como jornalista que você passa pra gente. E aí você sabia que eu sempre fui muito agregador, né, Ilana? Muito. Trazia todo mundo no mercado, vamos fazer churrasco, daqui a pouco vamos Festa junina. Festa junina, que eu sempre juntava todo mundo. E faço isso. Eu saí do Fluminense, agora o último jogo agora do Fluminense, da Libertadores, eu recebi lá em casa 42 conselheiros do clube. Assisti o jogo do Fluminense lá fora. Eu vi uma foto que você postou no Instagram, uma galera lá passada. Agora vai ter com o Internacional dia 4 ou 5 lá. Né? Aí um monte de conselheiros, que são 200, começaram a reclamar. Aí agora eu já tô pegando o cantor, já vou botar em cima da piscina um palco. Já vai fazer aí já vai para mais de 50, entendeu? Eu gosto. Eu trazer para dentro de casa, trazer as pessoas. Eu fazia isso com a equipe, ela não sabia. Não, tá sempre fazendo festa junina. Legal. Jogo quarta, vamos lá, vem, chamava todo mundo, né? O Roberto Dinamite estava sempre com a gente também. Fora do ambiente de trabalho, ele sempre foi muito amigo. Eu trouxe todo mundo, trazendo a família, trazendo o pessoal. A gente estava sempre fazendo as coisas, eu sempre puxava isso. Eu acho que isso era muito legal. Faz parte do nosso dia a dia. A vida social. Adorei você aqui conosco. Obrigada pela entrevista. Muito obrigada. Ela foi cru, incrível. Né? Agora já é apresentadora. Então já é pronta. Já até tá me ensinando. Tá muito bem. A advogada falar não é novidade, mas agora ela também. Mas falar com as câmeras, quando a gente fala gravando, ainda dá um friozinho na barriga. Mas um dia é sempre melhor do que o outro. É verdade. Vai com calma. Muito obrigada, foi um prazer. Estou muito honrado de estar com vocês aqui. Estou à disposição sempre. Lembrando que na próxima quinta-feira temos um episódio novo. Acesse lá no YouTube. E se você não se inscreveu, se inscreve, ativa o sininho, compartilhe. Para receber todas as notificações e até a próxima. Um beijo, tchau, tchau. Tchau.